Oi pessoal, então estamos aqui mais uma aula aberta, falando do signo de Libra, e nessa aula eu vou trazer a simbologia desse signo através de uma música do Raul Seixas, Por Quem os Sinos Dobram. Vamos através dessa música estudar essa dimensão do signo de Libra. Estudar, né? Estudar sempre é bom. Estudar é a gente poder ampliar a nossa mente, olhar as coisas por um ângulo mais aberto, por um ângulo mais amplo e entender a vida dentro da grandeza que é a vida, né? Então, como eu digo, né, a vida é um movimento, é uma dinâmica, e a astrologia, que é o nosso tema de estudo aqui, ela é uma ciência que estuda a dinâmica da vida, né? Uma ciência milenar, antiga, e que sempre útil, sempre útil. E o sentido, né, de eu estar fazendo essas aulas abertas aqui, de estar trazendo esse estudo com vocês, é exatamente de, através da astrologia, se obter. Que bom estar com você, muito legal o pessoal tá entrando aqui, é isso, muito bom ter vocês aqui. É muito bom sentir o interesse das pessoas em conhecer a astrologia, né? Porque eu costumo dizer assim, que a astrologia ela é muito falada e pouco conhecida. Pouco conhecida dentro dessa grandeza dela de trazer uma orientação. A astrologia ela não padroniza, ela não cataloga, vamos dizer, né? Ela não separa e trabalha cada signo como um padrão estanque, não. A astrologia ela não é assim. A astrologia ela é sempre em movimento, ela sempre fala de um conjunto. E, inclusive, ela é representada dentro de um círculo. Aqui atrás a gente tem uma mandala, né? Linda. E uma mandala ela sempre une as partes. Então, a astrologia ela é apresentada um mapa, né, mapa astral. Pode ser de nascimento, pode ser de um estudo de revolução, seja o que for. Ela é apresentada dentro de uma mandala justamente já trazendo esse sentido de que existe uma união das partes. Então aqui nós estamos assim estudando signos, eu estou trazendo então cada signo como uma dimensão, porque é isso, né? Quando a gente fala assim, o todo da vida, né? Então existe a diversidade, a riqueza da vida, a grande riqueza da vida é na diversidade. Toda vez que a gente estuda e amplia o nosso olhar e consegue entender o conjunto, a união das partes de uma diversidade, nós temos um olhar mais assertivo, um olhar mais amplo, um olhar mais assim que reflete, né? Capta, assimila a riqueza que tem na diversidade. Então a astrologia ela, por isso mesmo, ela não trabalha com signos de forma separada, ela trabalha sempre dentro de um conjunto. E hoje nós estamos falando do 7º signo. Aqui a gente já está colocando assim, dentro desse todo, desse conjunto, né? Cada signo a gente pode pensar assim, o zodíaco, né? Que é a união dos 12 signos, a apresentação dos 12 signos. Um círculo onde de 12 partes, cada um degrau. Então a gente pode pensar assim, o zodíaco sendo como uma escada em espiral. Archana, bem-vinda, welcome Archana, lá do Catar, muito bom, legal você estar junto. Na próxima talvez eu fale um pouco em inglês para ti. Então assim, a gente estava falando de uma escada, que o zodíaco ele pode ser uma escada em espiral. Isso quer dizer assim, cada signo sendo um degrau. Esse degrau é um degrau de aprendizado, é um degrau de desenvolvimento, é um degrau de elevação. Então essa escada em espiral, a gente tem Áries como primeiro degrau, nós temos Libra, o signo complementar, como o 7º degrau, para a gente chegar no platô, vamos dizer, maior, que é Peixes. Eu falo maior justamente porque eu estou trazendo uma imagem de uma escada espiral ascendente. Então quando a gente chega assim nesse 7º signo, que na live passada nós falamos eu falei a respeito de Virgem, né? Que é o meio do caminho.
Então, assim, pensa numa escada em espiral que o sétimo signo é onde a gente tem aquele platô, onde vai novamente começar os degraus. Mas aquele platô é também um degrau, só que ele é um degrau mais amplo. Ele é um degrau que dá para você dar uma parada ali, né? Então, eu posso dizer assim, nesse degrau da casa do sétimo signo, que é o signo de Libra, ali a gente pode se reunir, né? Porque esse signo, que é o sétimo signo, ele é assim, nós no sexto signo chegamos metade de 12, no sétimo nós entramos então numa outra escala, que é uma escala onde nós já estamos falando aqui do social. Então, o sétimo signo, o signo de Libra, ele é representado como uma balança, né? E então, assim, essa balança, ele é um signo cardinal de ar. E justamente por ser de ar, ele é um signo mental. Então, a gente diz assim, ele é representado por uma balança. Uma balança é um objeto de medição de comparação de pesos, onde existe uma inter-relação entre os pesos. Então vamos dizer assim, por ser um objeto de medição, ele já está falando de algo que está sendo avaliado a nível mental. Então o signo de Libra é uma coisa interessante que a gente vai ver aqui, que ele é regido por Vênus, né? Então a gente, quando fala de Libra, fala as coisas assim, quando eu digo, né, que do comum que a gente vai ouvir as pessoas falando Libra, harmonia, paz, justiça, amor, né? No signo que é regido por Vênus, né? Agora Vênus, Vênus que rege Libra, Vênus rege dois signos, ele rege Touro e rege o signo de Libra. A gente diz assim, que ele está emprestado no signo de Libra, porque ele não é um signo que ele tem uma regência própria, vamos dizer. E como é que a astrologia trabalha, então, com a regência dos signos, né? Como que ela adota um planeta dentro da sua simbologia? Ela vai observar durante um período longo, foi identificado um planeta no céu, vai se identificar por um período longo qual é a mudança que está acontecendo a nível da consciência da humanidade para que esse planeta seja adotado dentro da simbologia, né, astrológica. Então, existe toda uma conexão, inter-relação das partes e eu posso dizer assim, é uma completude. As coisas elas se integram, né? Então, assim, quando uma peça de um todo se integra, aquilo não tem nenhuma tensão naquela peça, ela se encaixa perfeitamente, é uma integração, não existe tensão em nenhuma das outras partes, né? E há pouco tempo a astronomia falou que identificou um planeta no céu. E pela mudança que está acontecendo na sociedade, eu, pessoalmente, acredito que esse planeta tenha ligação com Virgem, porque a gente já tem hoje uma consciência maior de que somos parte do planeta, que o planeta é um ser vivo, que é uma consciência em termos de ecologia. Nós estamos lidando com um momento triste no Brasil, assim, a respeito da ecologia, a respeito de lugares que são sagrados, que estão sendo tratados de uma maneira profana, mas é todo um processo de consciência, porque a consciência da humanidade ela leva um período longo para ela se estabelecer, né, para ela transformar, é um período longo. E então eu acredito que esse planeta esteja mais ligado ao signo de Virgem e o planeta ligado a Libra. E nós ainda temos que aprender muito em termos de relacionamento, né? Eu vejo que a humanidade ainda tem que aprender muito em termos de relacionamento, que é o que nós vamos abordar na aula de hoje, né? E então, assim, a Vênus que rege Libra, ela é uma Vênus, um planeta que ela lida mais com o mental do que com o sentimento. Então, quando a gente fala o amor libriano, é o amor que está relacionado à harmonia das relações, ele está mais relacionado a um entendimento, a um processo, a uma relação que ela é através do diálogo, através
contrapartida das partes, vamos dizer assim, né? Como que as partes se interagem, do que pelo emocional. Então, é assim, podemos estudar aí também que o amor, ele pode se apresentar, ele se apresenta pela astrologia, o amor se apresenta em ele existe em N maneiras, mas nós podemos aqui ler em duas maneiras. Um é o amor, que é o amor sensorial, que é o amor de Vênus, que é o amor do zelo, do cuidado, da fertilidade, dos valores. E o amor de Libra, ele é o amor que fala da harmonia entre as partes. Então tem algumas coisas que são importantes de serem consideradas, que quando a gente está falando de amor, a gente está falando lá de Touro, que é conforto, bem-estar físico, Leão, que é identidade, autoestima, e quando a gente chega em Libra, que a gente vai falar de casamento. Então a gente pode dizer assim, o casamento ele é uma união de partes onde se precisa construir ou compartilhar o amor com o conhecimento das relações. Então, como que você se conduz dentro de uma relação? Porque quando a gente chega em Libra, nós aqui encontramos o outro. Até Virgem nós estamos trabalhando, todo o processo de aperfeiçoamento é conosco. Quando nós chegamos em Libra, nós encontramos o outro. Então, assim, aqui nós já temos dois pesos. Nós temos numa balança, dois pratos. Dois pratos onde eles se interrelacionam para a gente encontrar a medida correspondente, né? A medida equilibrada. E isso não quer dizer que essa medida equilibrada seja igual das duas partes. Existe uma correspondência de porções, vou colocar assim, né? Porque quando a gente fala assim da balança, essa balança que a gente tá trabalhando não é a balança digital, é a balança analógica, a balança lá de trás, que é uma balança onde nós estamos medindo o peso das coisas. E isso é uma coisa importante, porque Vênus, ele tanto tem a relação com Touro, né, que é o bem-estar, os valores, aquilo que eu cultivo, como que eu cultivo o amor, todo o zelo, o cuidado, a dedicação ao amor, é Touro. Quando a gente está falando de Libra, a gente está falando da correspondência entre dois pesos, ou duas medidas, ou duas pessoas que sentem o amor de forma diferente. Que cada um vai sentir o amor conforme teve lá a sua origem em Câncer. Então vamos dizer assim, como eu falei, aqui nós temos duas formas de apresentação do amor dentro, mas o amor ele é infinito. Mas nós vamos conhecer ele dentro dessas duas formas e vamos cultivar e fazê-lo crescer dentro dessas duas formas. Agora observem assim, entre essas duas Vênus, nós temos Leão, nós temos o Sol, que ele está colocando aqui a autoestima, o meu valor pessoal. Então eu posso dizer assim, que esses pesos, eles precisam, essa porção, né? Qual é a porção de correspondente saudável? É aquela onde eu estou inserida dentro da minha autoestima, dentro da minha dignidade, dentro da minha honra, dentro do meu valor pessoal. Então isso é uma coisa importante da gente pensar nessa evolução dos signos, onde cada signo é um degrau que nós estamos atingindo consciências mais elevadas, né? Então, como eu falei assim, né, dentro dessa leitura, eu vou aqui trazer a leitura do signo de Libra através de uma música do Raul Seixas, o grande Raul, genial Raul, né? Cujo título é Por Quem os Sinos Dobram. Esse título já tem assim uma boa coisa para a gente trabalhar aqui dentro do nosso estudo. Essa frase, Por Quem os Sinos Dobram, ele traz essa frase como título. Essa frase ele vem lá de um poema de 1624, onde John Donne ele era um poeta e também um reverendo, um pastor, né? Um homem religioso. E ele escreveu um pequeno texto que a maioria de vocês deve conhecer, que é aquele que fala: nenhum homem é uma ilha, né?
Então, dentro desse texto que ele coloca, eu vou ler aqui para vocês, porque é interessante esse texto, para a gente poder entender essa dimensão do outro de Libra, que ele fala assim: nenhum homem é uma ilha, todo em si. Todo homem é uma parte do continente, uma parte da terra. A morte de todo homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade. Então nunca pergunta por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Por que ele fala isso? Nunca pergunta por quem os sinos dobram. Porque lá, antigamente, dentro das comunidades, quando uma pessoa morria, era tocado um sino. O sino da igreja era tocado. O meu pai, inclusive, me contou quando a bisavó dele morreu, a minha tataravó, em Petrópolis. Ele foi comunicar ao reverendo e ele falou: já que a sua avó toca o sino da igreja luterana lá. E ele tocou esse sino. E ele falou assim, como foi um momento grandioso de catarse, porque ao mesmo tempo que ele tocava o sino, que ele estava comunicando à comunidade o desencarnamento dela, ele também chorava, né? E como era aquele sino que você puxa por um cordão, uma corda, ele subia e descia junto com o sino. Então foi um momento bem marcante para ele, né? E que esse momento, assim, então, quando os sinos tocam, né? E comunicam, então, a morte de alguém, ele está aqui, o John Donne, ele fala assim: não pergunte por quem os sinos dobram, quem que morreu. Eles dobram por ti, porque quer dizer assim, cada um de nós faz parte da humanidade e é um evento que está refletido em todos nós. Então, essa mesma frase foi usada num livro, foi usada num filme também, no livro de Ernest Hemingway, que ele apresenta na entrada do livro esse poema, né, do John Donne, que quer dizer, então, assim, nós somos parte de uma humanidade e quando nós entramos em Libra, nós estamos no aprendizado nessa dimensão do relacionamento. Então, nós já temos uma consciência, já temos um trabalho de refinamento que foi feito por Virgem, e ao encontrar a outra pessoa, nós temos aqui uma necessidade, porque o homem ele é um ser social, ele tem a necessidade do relacionamento. Então ele vai estabelecer relações, é uma necessidade natural. Mas dentro dessa dimensão, quando nós temos, né, essa conexão com o outro, não basta nós só termos a conexão, nós precisamos aprender a estabelecer uma relação, onde o outro também tem a mesma trajetória que nós. Isso quer dizer assim, ele também tem uma dignidade, ele também tem uma honra, ele também tem tudo aquilo que eu vejo para mim que é bom, também é bom para o outro. Aí os pesos, os pratos da balança estão equilibrados, né? Então, essa Vênus libriana, ela não é, a Libra não é, ele é um signo que ele fala do amor, que ele fala do relacionamento, mas ele fala estabelecer relacionamentos harmônicos através de um aprendizado de conduta dentro do relacionamento. Então, vocês que têm Libra, todas as pessoas que têm Libra no mapa, seja pelo ascendente, seja pela Lua, seja pelo Sol, são pessoas que têm necessidade de se relacionar, todos nós temos, mas essas pessoas têm uma ênfase maior na necessidade de se relacionar e elas também têm um natural cuidado com o relacionamento. Então, o relacionamento, ele é uma ponte que é feita, onde dentro essa ponte é feita com outro, e essa ponte ela precisa ter uma via dupla, daqui para lá, de lá para cá. E como que isso é feito, né? Então, dentro da pergunta que eu fiz assim, dentro do post, né? A pergunta foi: você sabe a arte, a elegante arte da persuasão?
É uma coisa interessante, né? Tem uma coisa interessante aqui que, assim, a deusa Vênus, ela tinha um cinturão. Dentro desse cinturão ela tinha algumas armas. Ela tinha o sorriso encantador, entre outras coisas, ela tinha o suspiro que trazia essa arte elegante, a arte de poder cativar o outro, né? Então é um aprendizado. Isso é um aprendizado dentro do relacionamento. E como é que se faz esse aprendizado, né? Como que a gente desenvolve esse aprendizado? Aprendendo um com o outro. Um com o outro. E essa elegante arte, por que ela é uma elegante arte? Porque não basta você querer envolver o outro, cativar o outro, você precisa primeiro respeitar o outro. Só através do respeito, que é, vamos dizer assim, a base da elegância, que você vai conseguir trazer para o outro aquilo que você pensa, aquilo que você quer trabalhar em conjunto com o outro, ou aquilo que você quer dizer para o outro. Então, essa arte, ela é uma arte em que ela fala primeiro da harmonia das proporções. O que é a harmonia das proporções? Isso está ligado à beleza. A Libra, ela é um signo que ele está ligado à harmonia, à beleza, à arte, à forma requintada da gente desenvolver um determinado trabalho. Por ser um signo de ar, é um signo cardinal de ar, ele é um signo de ação. Mas a ação de Libra, ela é uma ação que ela vai, através desse envolvimento, fazer com que essa ação seja feita em conjunto. Então, ele é um signo de movimento, mas é um signo de movimento a dois, é um signo de movimento conjunto. E então, a elegância, né? A elegância, que está muito ligado, as pessoas ligam muito a elegância à moda, à apresentação visual, né? Mas a elegância, ela também está presente nas atitudes. Então vamos dizer assim, a elegância, a verdadeira elegância, ela é a forma como a pessoa se conduz e as atitudes que toma diante do outro, aonde ela vai estar demonstrando ao outro o respeito que ela tem pelo outro. E esse movimento, então, da elegância, essa forma de agir vem pela cordialidade, pela gentileza, pela empatia, pela a forma harmoniosa de conduzir as relações pessoais. E tudo isso é um conjunto de qualidades para que se possa exercer a elegante arte da persuasão. Porque a persuasão, ela é algo que você faz o outro pensar da forma como você pensa, mas ele acreditando que ele chegou naquela conclusão sozinho. É uma arte. É uma arte importante. Eu uma vez ouvi uma pessoa falar assim, um conselho bem dado é aquele que a pessoa pensa que ela chegou naquela conclusão. E isso é a arte da persuasão. É você ir trazendo a pessoa através do respeito, da cordialidade, da gentileza, mas ir trazendo a ela uma profundidade, uma relação, que é uma relação onde você vai aprofundando o grau de troca até que ela entenda o teu pensamento, até se chegar a um consenso, né? E isso vem por essa Vênus libriana, que tem, em primeiro lugar, assim, quando eu falei uma das armas dela, suspiros persuasivos. Interessante, né? Um suspiro persuasivo, isso quer dizer assim, ela não faz nada, ela só suspira.
mas de uma forma tão lânguida, de uma forma tão suave, de uma forma tão profunda, que ela sensibiliza a outra pessoa a perguntar: o que foi? Ou a atender sem nem perguntar, a atender através de um suspiro, né? Então, o que quer dizer assim, é você, através, quando eu estou falando assim de um suspiro persuasivo, é através de um suspiro, através de um movimento do ar, você passar uma mensagem. Então, aqui em Libra, nós temos essa presença de ser o amor vivido pelo compartilhar. Então, é assim, é uma alimentação mútua de uma empatia que existe entre as pessoas, né? Porque o amor de Libra, ele não é só o amor do casal. O amor de Libra é o amor das relações sociais. Então é da troca, do cativar e do nutrir a beleza da vida através das relações sociais. Então aqui nós encontramos no outro, através de uma empatia, algo que existe dentro de mim também. E através dessa empatia eu me aproximo para fazer com que isso que nós temos de interesse comum cresça, se expanda. Então ele é um signo também que ele amplia o nosso universo. Toda relação, ela amplia o nosso universo. Seja uma relação a dois, de casal, seja uma relação de parceria, seja uma relação social, essas relações ampliam o nosso universo porque nós passamos a considerar outros pontos de vista, outras formas de pensar, outros universos, porque cada um de nós é um universo, então ali nós interagimos com outro universo e aprendemos uma forma de pensar que amplia a nossa forma de ser. Eu vou começar aqui então, trabalhar o texto, tá? Vou ler para vocês a letra da poesia e vou abrir cada verso, né? Por quem os sinos dobram? Do Raul Seixas. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. Com toda essa força contida e que vive guardada, o eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. Então assim, bonita poesia, né? Forte. É isso. Libra é um signo forte. A maioria das pessoas olha assim dentro disso, como eu falei, né? Sem ver dentro de um contexto, como um signo que a pessoa é dependente, que a pessoa tem dúvidas, que a pessoa tem um grau de fragilidade. Libra é um signo forte, mas é um signo que a fortaleza desse signo, ela está ligada dentro da troca, da relação. Então, quando ele diz aqui, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Tem uma coisa que eu pensei quando estava estudando aqui esse assunto, que é assim, né? Eu falei assim, os sinos dobram antigamente, quando alguma pessoa morria na comunidade. Mas os sinos dobram também quando a noiva entra na igreja. Os sinos tocam, né? Então é assim, né? Um casamento muitas vezes é visto como, algumas pessoas falam, né? A pessoa se enforcou, né? Então é um ponto assim, por que os sinos dobram? Eles dobram por uma união, ou eles dobram por uma arena onde as pessoas vão se conhecer através de arestas dentro do conflito, dentro do casamento. Então quando ele diz assim, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, isso quer dizer assim, para que numa relação você vença arestas
de ambos, é preciso que haja aqui um contato entre ambos. Então, quando nós temos um conflito com alguém, você não vence aquele conflito sozinho, você vai precisar do outro para você vencer aquele conflito. Você vai precisar do outro para você poder vencer teus próprios limites. Então, quando ele diz assim, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, você sabe que a gente precisa entrar em contato. Isso é uma forma muito libriana de falar. Porque como eu falei assim, Libra é onde a gente aprende o relacionamento, e aqui antes eu falei a respeito da elegância da gente poder desenvolver essa arte da persuasão. Isso quer dizer assim, Libra ele não trata os assuntos de forma direta, ele vai tratar os assuntos de forma indireta. Então existe um conflito, mas ele vai dizer assim, você sabe que a gente precisa entrar em contato. Quando ele fala isso, existe um conflito e você sabe que a gente precisa entrar em contato, ele desperta na pessoa, ele chama a pessoa para que haja essa aproximação e que possa então se harmonizar o conflito, né? E por isso que ele é um signo de harmonia, porque ele tem uma predisposição, aqui eu posso dizer assim, a dimensão de Libra nos ensina a ter uma predisposição a estabelecer o contato com as pessoas, o contato inclusive com aquela pessoa que nós temos um conflito, ou que nós queremos nos aproximar, mas nós dentro de nós temos um conflito. Porque isso também é uma coisa importante dentro da relação, porque assim, quando a gente fala de Libra, né, eu falei, o peso que são dois pratos de uma balança. Então tudo que eu peso no meu prato, eu facilito para o outro. Então vamos dizer assim, muitas vezes o conflito, na maioria das vezes, o conflito que existe, a origem desse conflito está dentro da pessoa. Então ela precisa entrar em contato para que esse conflito ele venha, ele se expresse, para que se consiga vencer aquele conflito. Então o relacionamento ele é uma área onde nós vamos nos deparar com conflitos. Isso é uma coisa natural. Então quando a gente pensa assim, num relacionamento em que não exista nenhum conflito, nós não temos nenhum conflito, muitas vezes essa relação ela pode não estar se aprofundando, porque onde tem ali uma aresta que a pessoa encontra no conflito, ela declina, ela se distancia, ela se isola, ela não entra em contato. Então, quando ele coloca aqui, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, para a gente crescer e vencer os nossos conflitos internos, e os nossos conflitos que vão se expressar dentro das relações, nós precisamos trabalhar a relação. E isso necessariamente não quer dizer uma DR, discutir a relação. Não. Isso muitas vezes quer dizer você no lugar, porque quando fala assim, DR, discutir a relação, né? Não ter a delicadeza, não ter a elegância de trabalhar aquele tempo que é preciso para manter a aproximação, né? Então, quando ele diz assim, a gente precisa entrar em contato, nós não podemos, a gente não deve desconectar. Quando temos um conflito, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos entrar em contato. E nós precisamos entrar em contato com outras pessoas também para ampliar o nosso círculo. Lembrem que eu falei do círculo que Câncer fala, que Leão trata. Quando a gente chega em Libra, nós estamos ampliando o nosso círculo, somando com outras pessoas. Mas essa soma implica que aquela pessoa, quando chega no meu universo, ela vai chegar trazendo informações novas, ela vai chegar trazendo a forma dela ser. E eu preciso entrar em contato com a forma dela ser para vencer qualquer aresta, qualquer conflito, sem que ali se estabeleça uma guerra, né? Porque muitas vezes relações acabam resultando em guerra, né?
Então, essa frase, você sabe que a gente precisa entrar em contato, ele desperta no outro o estímulo do interesse de se aproximar para poder vencer as diferenças, né? Com toda essa força contida e que vive guardada, o eco de suas palavras não repercute em nada. É uma coisa, eu fico assim sempre encantada, posso dizer, né? Como a astrologia, ela aparece na vida, né? Porque eu digo assim, a astrologia é viva. A astrologia não é uma ciência em que ela está distante, ou ela é só mental, ou ela é só informativa. Não, ela é viva, ela é prática, ela é atuante, ela aparece no cotidiano, ela aparece nas palavras da pessoa, ela aparece na arte, ela aparece na vida do homem, né? Então, quando ele diz assim, e aqui ela aparece assim, né, dentro dessa simbologia, né, quando ele diz assim, com toda essa força contida e que vive guardada, ele aqui, ele está reconhecendo na outra pessoa que a pessoa tem uma força, que a pessoa tem um potencial, que a pessoa tem um valor. Então é assim, é interessante como dentro dessa letra do Raul Seixas, ele vai colocar como ele vai trabalhar primeiro uma forma de trazer a pessoa para a relação de forma completamente indireta, mas reconhecendo de uma forma elegante, mais séria, forte. Porque Libra, ele é um signo de força também. Porque através de Libra é que a gente estabelece parcerias, e através de parcerias é que existe toda uma dinâmica da sociedade. Então vamos dizer assim, aqui nós temos a primeira aliança que é feita. Toda aliança ela tem uma força, né? Agora, uma aliança, ela precisa unir partes onde essas partes reconheçam as forças, a força que há em cada um. Então, quando ele diz assim, com toda essa força contida e que vive guardada, a pessoa ela tem um potencial, mas ele está contido nela, ele não está compartilhando esse potencial, ele não está contribuindo dentro de uma parceria, dentro da coletividade, dentro de um relacionamento, porque ele está se reservando. E Libra é essa disposição, essa disponibilidade de compartilhar. Então, toda vez que nós estamos disponíveis a compartilhar, nós estamos também aqui aprendendo a usar a nossa força, expondo a nossa força, né? Expondo quem nós somos. Nós precisamos disso, expressar quem nós somos. Porque na forma como o outro vai nos receber, nós também aprendemos de nós mesmos, né? Então, é por isso que ele fala assim, o eco de suas palavras não repercutem em nada. Com toda essa força contida e que vive guardada, o eco de suas palavras não repercute em nada. Isso quer dizer, se dentro você mantém a sua força, não compartilha, não se disponibiliza a se relacionar, a tua ação fica restrita. Quando ele fala assim, o eco das suas palavras é o diálogo. Então é importante, como eu falei, é um signo de ar, ele o primeiro signo de ar é Gêmeos, o segundo é Libra. Então, Gêmeos, aprender a falar, Libra, aprender a dialogar. Então, é importante que dentro da relação eu expresse aquilo que eu penso, eu expresse aquilo que eu acredito, aquilo que eu elaborei, que eu cheguei a um entendimento e eu estou compartilhando esse entendimento, independente dele ser aceito ou não ser aceito. É importante esse compartilhar. Então, quando ele diz assim, quando você não compartilha, quando você não dialoga, esse reflexo, esse movimento que o eco das palavras pode trazer, que é assim, o eco quer dizer eu emito e escuto. Aquilo que o outro vai trazer para mim, vai trazer um crescimento para mim também. Então eu compartilho aquilo que eu penso, eu trago as minhas ideias, e através de eu trazer as minhas ideias e ouvir as ideias do outro, o meu campo de ideias amplia, né?
Então é isso que ele está colocando aqui, essa dinâmica que existe e que é importante haver justamente quando a gente está trabalhando alguma... Deixa eu colocar aqui que sinalizou aqui bateria. Então, assim, quando a gente está trabalhando em conjunto, então, quando ele diz isso, né, o eco de suas palavras não repercute em nada, é que o isolamento, ele não traz movimento. E a pessoa pode estar dentro de um relacionamento, se isolando dentro do relacionamento na medida em que ela não compartilha com as suas ideias. Isso é uma coisa importante, inclusive, para todos nós, mas como eu estou tratando de Libra, eu vou falar dos librianos. Porque muitas vezes a pessoa de Libra, ela tem receio de colocar aquilo que ela pensa. Porque como tem uma tônica inicial de harmonia, a harmonia, então, ela vai, a pessoa vai querer prevalecer a harmonia e ela pode omitir aquilo que ela pensa e o que ela pensa não gerar o movimento que precisa gerar dentro da relação. Então a gente tem uma frase popular que fala assim, quem cala consente. Aquela pessoa que não fala, ela está dizendo que ela está de acordo, ela está dizendo, tá ok, né? Tá ok para mim. Mas dentro dela pode não estar, porque o pensamento dela é outro. Mas ela tem receio de, ao colocar o pensamento, ela ser questionada, ser gerada uma guerra, ser gerado um conflito. Então, esse texto ele é interessante porque ao mesmo tempo que ele tem toda uma forma de trabalhar indireto, que é assim, ele vai trazendo a pessoa sem colocar, olha, nós temos um conflito entre nós. Ele fala, não, ó, você sabe que a gente precisa entrar em contato. Então ele vai chamando a pessoa, ele vai aproximando a pessoa. Então, quando ele diz assim, com toda essa força contida que fica guardada, existe uma força dentro de ti, eu reconheço que existe uma força dentro de ti. Eu reconheço quem você é e que você não expressa. Mas se você não expressa, não existe a dinâmica da relação, né? E então, essa parte aqui, ela é uma parte que ela fala exatamente assim das conexões autênticas. Que a gente está falando aqui, quando a pessoa expressa aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, e que gera um eco, e que dentro desse eco vai gerar uma dinâmica, ela está tendo uma atitude dentro da relação. Então o que ele está falando aqui assim, é que você tem uma força, mas você não traz essa força na tua atitude. É isso que ele está falando, né? A força está guardada. Como você não traz dentro da atitude, essa força ela é como se ela não é expressa, então ela não pode ser reconhecida. Então é como se ela fosse fraca. Tudo aquilo que não é expresso dentro de um relacionamento, ele está ausente e essa ausência cria um vazio dentro da relação. Porque quando ele fala assim, o eco de suas palavras não repercute em nada, quando a gente, assim, na natureza, né, a gente está num ambiente que vai gerar eco, normalmente existe um espaço vazio, que o som viaja, um espaço vazio e retorna, né? Quando bate lá naquela parede, ela vai ressoar. Então aqui ele já está dizendo assim, que existe um distanciamento. Justamente por essa força, ela estar guardada, ela já gerou um distanciamento da relação. E esse distanciamento não está havendo escuta, não está havendo, então, não está repercutindo, não está havendo essa interação, entre essa conexão, quando ele fala lá no início. Você sabe que nós precisamos entrar em contato. E esse entrar em contato é pela essência. Não é, como quando eu falei um pouco antes, eu falei do DR, né? Discutir a relação. Não é discutir a relação. Entrar em contato é conectar com a essência de cada um. Então, quando ele diz assim, essa força contida que fica guardada, você não está compartilhando a tua essência. E se você não está compartilhando a tua essência, o que é a essência? É aquilo que você é.
Então nós temos assim, de Áries até Virgem, nós temos todo um andamento aqui de evolução de consciência, que é a gente saber, né, conhecer quem nós somos por aquilo que nós temos como família e tudo mais, para quando chegar em Libra, a gente poder entrar dentro de uma dinâmica de relacionamento que vai levar a uma transformação que aparece lá no signo de Escorpião. Então aqui já está colocando que essa essência que nós temos, nós precisamos compartilhar para, através da relação, haver um reflexo e a gente poder reconhecer. Então, as relações, elas são uma dinâmica onde nós, através do outro, aprendemos uma nova forma de ser e também reconhecemos uma parte de nós que é só o outro que vai revelar para nós. Sozinho, nós não entramos em contato com essa parte. Por quê? Porque está tudo de acordo, não existe conflito. Então, aqui, quando ele fala, olha, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, ele já está falando assim, todo o processo de desenvolvimento que a relação proporciona, nós vamos aqui lidar com diferenças e com conflitos, isso é uma coisa natural. Mas Libra fala, vencer o conflito. Tanto que ele fala, vencer uma guerra, vencer o conflito, estabelecer a harmonia. Então, na dimensão de Libra, nós aprendemos a estabelecer a harmonia, né? A próxima frase que ele fala assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É sempre mais fácil se isentar, né? É sempre mais fácil, porque você está dentro do teu universo fechado. Então, quando você coloca a culpa no outro, você está se omitindo da sua parte, né? Então aqui tem um ponto que é assim, quando existe uma isenção da sua parte, uma omissão, isso quer dizer que você não reconhece, né? Não reconhece o trabalho a ser feito dentro da relação, não reconhece, não expõe a tua força, você se abdica da própria força dentro da relação e quando você coloca a culpa no outro, você já perdeu um aliado, é o que ele fala na próxima frase. Ele fala, evita o aperto de mão de um possível aliado. Então, quando você se isenta e não expressa a tua força dentro da relação e não reconhece esse conflito que ele está falando, você sabe que nós precisamos entrar em contato, que não olha para esse ponto, que é um ponto onde é necessário aqui vencer algumas arestas, você abre mão de um possível aliado. Porque na medida em que houver esse reconhecimento e esse trabalho, aquela relação ela vai ficar mais unida, ela vai ficar mais harmônica, ela vai ficar mais verdadeira, porque cada um está aqui expressando quem é, né? Então esse é um ponto importante desse texto também que ele traz, que a gente vai ver que ao longo do texto e até esse momento que até o final, ele em nenhum momento ele enfraquece a outra pessoa, muito pelo contrário, ele coloca para a pessoa, olha a força que você tem em você e como que essa força precisa estar presente para que a gente possa estabelecer harmonia, prosperidade, união, parceria. Então, quando ele diz assim, quando a gente coloca a culpa no outro, nós estamos estancando a relação e também perdendo um possível aliado, porque a porta fechou desse encontro. Depois ele fala assim, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Então, é a inteligência do Raul, né? Porque ele dá uma volta e ele coloca você no centro da questão, né?
Então é assim, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo. O que quer dizer isso? O quarto é um lugar de intimidade. Então quando ele fala assim, convence as paredes do quarto, na intimidade de cada um, ele vai se convencer que aquela parede, aquela muralha, aquele muro dentro da relação, ela está protegendo a ele mesmo. Quando na verdade ele está evitando um contato, ele está evitando uma aproximação. E a pessoa se sente segura dentro disso, por isso dorme tranquilo, porque ela estabeleceu aquelas muros dentro da relação que o protegem mais que o isolam. Para a pessoa ele protege, mas na verdade ele isola, e ele vai dormir tranquilo. Mas lá no fundo do peito ele sabe que não era nada daquilo. Por quê? Porque lá no fundo do peito existe um interesse comum. Então é assim, é isso que eu falo da riqueza da inteligência do Raul. Existe um interesse comum. A gente só entra em guerra com alguma coisa quando existe um interesse comum. Então, uma guerra, ambos estão disputando a mesma coisa, ambos estão querendo a mesma coisa. Sem a disposição de se aproximar, de dialogar, da elegância, de respeitar o outro, e se prefere, então, o distanciamento, o isolamento. Então, quando ele diz assim, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo, é que lá no fundo do peito, aquilo que você tanto quer está pulsando. O que é o que está pulsando aqui? É exatamente a empatia, o amor, o interesse na outra pessoa, o interesse da relação, o interesse na parceria. Então é assim, a pessoa está abdicando de algo que ela tem um interesse, porque criou determinadas barreiras dentro da relação que a isolam, mas que ela sabe que no momento em que ela dissolver essas muralhas, dissolver esses muros, existe a possibilidade, porque existe ali uma empatia, existe ali uma troca verdadeira, um interesse verdadeiro entre as pessoas. Então Libra é isso, é o interesse pelas pessoas. Libra é um signo que ele é um signo social, que tem por quem os sinos dobram? Então aqui quando ele fala assim, por quem os sinos dobram? E ele responde, dobram por ti, isso quer dizer assim, quantas vezes dentro de um relacionamento se estanca a relação quando na verdade a pessoa está se excluindo da relação. Então aquilo que eu falei lá no início, quando dobra é quando há uma perda, uma morte, há uma ausência. Então muitas vezes esses sinos dobram porque a pessoa, ela mesmo está se colocando à parte dentro do relacionamento. E aqui ele está falando assim, olha, você no fundo sabe que não é isso. Você sabe que você tem um interesse. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. E é esse o trabalho de Libra. Libra é essa disposição. Mas tem um ponto que eu quero colocar aqui também, que é assim, dentro das pessoas, para as pessoas que têm uma ênfase em Libra. Aqui eu também quero fazer uma observação, que é o fato de que aonde nós temos Libra no mapa, a área do mapa onde nós temos Libra, essa dinâmica que eu estou descrevendo aqui acontece. Então é uma dinâmica onde a gente precisa aprender a se aproximar, aprender a estar disponível, a trocar aquela área, para que ela tenha expansão, para que ela tenha dinâmica, que ela tenha vida. Nós precisamos compartilhar, precisamos trocar. Se a pessoa ela fica aqui, quando ele diz assim, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, cada um no seu quadrado. Quando fica cada um no seu quadrado, a possibilidade de troca, de compartilhar e de evoluir dentro dos relacionamentos fica muito difícil, fica muito restrita.
E um outro ponto também aqui, quando ele fala convence as paredes do quarto, né, o que são essas paredes, né? Então a gente pode dizer assim, quando a gente fala quarto, né, nós temos um quarto de algo, né? Aquilo tem um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, que dentro da astrologia a gente vai chamar de quadratura, ele é um ângulo de tensão, né? De tensão de fundo emocional. Então aqui, quais são os aspectos, não é os aspectos, quais são as questões que fazem com que nós formamos esses muros, né? Um deles é dentro do relacionamento, a pessoa ela não ter ou um espaço para a sua individualidade, ou ela não coloca aquilo que ela pensa, aquilo que ela é. Então ela passa a se relacionar dentro da expectativa que o outro tem dela. E isso traz um desconforto emocional. Porque a expectativa que um tem do outro é uma projeção que nós temos daquilo que nós buscamos dentro das relações. Porque é aquele ponto, né? Cada um, aquela frase que Caetano fala, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas nós vamos, quando nos relacionamos, aquela empatia, que eu falo assim, nós temos empatia com a pessoa, nós vemos alguma coisa naquela pessoa que nós estamos projetando alguma coisa que existe dentro de si mesmo. E quando existe essa cobrança dentro da relação de que a pessoa ela precisa corresponder a essa expectativa, a individualidade, quem aquela pessoa é, fica excluído. E isso é um aspecto de tensão dentro do relacionamento. Então isso é uma das paredes. A outra parede, né, é o próprio sentimento, a intimidade. A pessoa não permite que o outro entre na sua intimidade. Então o relacionamento, ele fica um relacionamento superficial. Ele fica um relacionamento, quando a gente diz social, existe o relacionamento social, Libra, mas Libra também fala do encontro das pessoas. E quando existe um encontro entre duas pessoas, vai haver uma penetração, vai haver a gente vai abrir para que o outro entre na nossa intimidade, que o outro compartilhe da nossa intimidade. Esse é um outro ponto. Quando isso não é permitido, existe uma tensão dentro da relação, existe um desconforto dentro da relação. É interessante a gente estudar um rock, né? Um rock de Raul Seixas. Porque é isso, né? O rock dá uma sacudida na gente, faz a gente dar uma boa movimentada, né? Então, esse Por Quem os Sinos Dobram, né? Também tem uma outra coisa que, assim, também tem o que é dito, assim, né? No popular, né? Que quando você encontra alguém que tem uma empatia, você ouve sinos, né? Então é aquele beijo onde você ouve sinos. Então é por quem os sinos dobram, né? É bem ampla essa simbologia desse título, porque lá na origem, né, está relacionada a uma comunicação de um evento, né? Então também tem isso, Libra é isso, é a gente compartilhar, é a gente comunicar aos outros, é a gente trocar, é a gente colocar para o mundo, né, os eventos da nossa vida significativos, né? Então tem esse aspecto que é assim, os eventos que são significativos e que são colocados para a sociedade, mas também tem quem são aquelas pessoas que nós vamos trazer para a nossa intimidade, para o nosso mundo interior, né? Que a gente vai trazer para dentro de casa, porque Libra tem essa questão de ser um signo de sofisticação. Então existe assim
um apreço muito grande pela educação, pela polidez, pelo respeito, pela harmonia que vem através do reconhecimento do espaço de cada um. E muitas vezes aquele espaço que a pessoa ocupa na nossa vida, a gente quer manter dentro do espaço social. A gente vai trazer para o nosso espaço íntimo as pessoas que nós vamos nos relacionar de forma íntima, como um casal, né? Então, quando você namora, quando você casa, você precisa compartilhar a tua intimidade. E essa compartilhar a intimidade vem pela convivência. E que é um dos pontos dentro dos relacionamentos mais assim geradores de conflito, a convivência, né? Que é esse respeito pela intimidade de cada um. Porque dentro da relação existe a união, existe o casal, mas existe a individualidade que ela deve ser preservada. Então aqui quando ele diz assim, uma das paredes que eu falo, que eu estou tratando aqui, é exatamente a pessoa, ela não permite que o outro entre na sua intimidade, que conheça os seus sentimentos, que conheça as suas inseguranças, que conheça os seus medos, mas a intimidade não é só isso, é você estar plenamente à vontade com uma pessoa, plenamente à vontade. E uma das assim formas, né, da gente reconhecer que o outro nos deixa plenamente à vontade é quando nós conseguimos ficar em silêncio com aquela pessoa. Não há necessidade de uma palavra, né? Porque quando nós estamos em silêncio, é ali que nós estamos assim com as portas abertas do outro conhecer a nossa intimidade, né? Então nós estamos tão à vontade que o silêncio une, o silêncio não distancia, o silêncio une. Então quando existe essa intimidade entre as pessoas, ou com essa conexão onde a essência das pessoas está vendo esse contato que ele fala, o silêncio, ele não é um desconforto. O silêncio é algo que lhe traz paz, que deixa a pessoa à vontade, traz segurança, traz serenidade, tranquilidade. Então, quando ele diz assim, né? Então, essa é uma das paredes. Então, eu falei da intimidade, outro da intimidade, da individualidade, da intimidade. A outra parede é as convenções sociais, porque está relacionado àquilo que, a nível da sociedade, deve se corresponder uma parceria, um casal, um relacionamento. Então, muitas vezes a pessoa fica presa dentro desse formato social, mas não compartilha o individual. Então, essa cobrança de corresponder a um social também traz tensão, traz desconforto dentro do relacionamento. Porque o relacionamento uma das coisas aqui, quando ele fala assim, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo, sabendo no fundo do peito que você não se entregou. Então, na verdade, toda aquela guerra e aquele conflito, ele podia não existir se houvesse a entrega, né? E quando que a gente tem esse espaço dentro da relação para que haja a entrega, né? Quando a gente sente do outro o respeito, a gentileza, a cortesia, a confiança de que você pode mostrar a ele a tua face mais sombria, vamos dizer assim, e a pessoa não vai te julgar. E a pessoa não vai te retaliar. A pessoa vai continuar mantendo o mesmo respeito a você. Ela vai continuar tendo porque é isso, a gente respeitar os limites
respeitar as sombras do outro é uma elegância. Não uma elegância superficial, uma elegância que é assim, você mostra a outra pessoa, por esse respeito, que você aceita essa parte dela. Que ela não precisa ser toda né, perfeita, bonita. Não, você aceita essa parte dela. Isso é uma forma elegante de mostrar a outra pessoa que existe espaço na relação para que ela possa trabalhar também essa parte. E você também. Então é de ambas as partes. É aquela coisa, né? É aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Aquilo que eu necessito, o outro pode necessitar, então eu posso gerar espaço para o outro. Isso é uma elegância dentro do relacionamento. Que tem como base o respeito a quem a pessoa é, né? Então, quando ele diz assim, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo, é toda vez dentro de um relacionamento, dentro da área que nós temos Libra, nós sentirmos isso, que nós estamos ali dentro de um conflito, mas que dentro de uma defesa, né? Quando ele fala, convence as paredes do quarto, convence, faz um quadrado dentro de si, convence na tua intimidade, porque aqui quando ele fala quarto é o lugar onde você se desarma, né? Então quando a gente dorme, ali a gente se desarma, convence a si mesmo que aquelas barreiras eram necessárias. Quando você sente, não é nada daquilo, é assim, tenha coragem, é o que ele fala logo depois. Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem dentro da relação para você ser você mesmo. Coragem para você falar, não é nada disso. Coragem para você se desarmar. Coragem para você buscar aquilo que você quer dentro da relação. Porque uma das coisas que gera a instabilidade que pessoas de Libra convivem, sentem, a instabilidade, uma hora quer, outra hora não quer, ou uma insegurança em relação a isso, é porque a pessoa ali, ela não está colocando aquilo que ela quer, ela está na dúvida entre o que ela quer e o que o outro quer. Então existe esse pêndulo, né? Que também por que os sinos dobram? Quando o sino dobra, ele faz um pêndulo, né? Então quando a gente fala assim de Libra, ele vai trabalhar com esse movimento pendular. Ele vai olhar a si, aquilo que ele quer, aí ele vai pendular, vai olhar para o outro, vai olhar o que o outro quer e vai buscar aqui um consenso, uma harmonia entre essas duas polaridades. Então esse é o movimento de Libra. Então vamos dizer assim, uma balança. Se a balança for rígida, ela não mede. A balança ela precisa ter esse movimento de sobe e desce, para, conforme os pesos, ela conseguir dar o fiel da balança, que é o peso justo, aquilo que está correto, correspondente, que é correspondente de um e de outro. Então, qual é a medida equivalente? Então é isso. Esse pendular, a dúvida de Libra, ela está ligada a essa busca de uma equivalência, o que é o que ele quer, o que o outro quer e o que é equivalente e que tem uma medida que ambos podem se encontrar dentro dessa equivalência, manter, né? Então, essa equivalência. Então, mas dentro desse movimento de lá e cá, a pessoa lida com dúvidas, ela lida com uma instabilidade. Então você não pode temer isso, porque muitas vezes, eu estou falando assim temer, porque muitas vezes as pessoas de Libra se angustiam com esse processo, porque ela quer uma definição, ela quer o equivalente, mas o equivalente ele vem pelo movimento. O equivalente não é algo que é estanque, a própria relação, para que ela tenha uma dinâmica, uma evolução, ela precisa desse movimento onde você vai encontrar que as coisas vão mudando e você vai encontrando novos pesos, novas medidas, novos parâmetros, novas equivalências, porque cada um dentro da relação está mudando. Então isso é uma coisa importante, né? Coragem de você dentro da relação
atuar. Então isso quer dizer assim, não deixa a tua força guardada. Não deixa com que tuas palavras não se expressem, não ecoem. Não cria muros dentro da relação. Tenha coragem, né? Tenha coragem de desfazer aquele quadrado que na verdade é um isolamento, não é uma proteção. Porque no fundo, não tem. A guerra ela é criada por um distanciamento da pessoa naquilo que ele fala ali, né? Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Então, manter o contato. Você sabe que é preciso manter o contato, é isso que ele fala lá no início. Então, quando ele diz assim, coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, se dentro da relação você é verdadeiro. Coragem para ser verdadeiro dentro da relação. Aquilo que você pensa, você fazer. Mas isso não quer dizer que aquilo que você pensa, você deve agredir a outra pessoa. Porque logo depois ele fala assim, coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. Olha como ele finaliza, isso é muito bonito, né? Porque quando ele diz assim, coragem, coragem, eu sei que você pode mais, eu sei que você pode trocar, pode falar, pode se conectar, você pode compartilhar, você pode aprender com o outro e você pode fazer mais. E fazer mais quer dizer assim, vai além desse limite, vai além do teu limite, porque a relação, ela é isso, o outro, esse interesse que o outro desperta em nós, faz com que a gente saia do quadrado, saia do comodismo, saia do isolamento, porque nós temos interesse naquela pessoa. Então nós descobrimos que ali nós estamos indo além dos nossos próprios limites. Mas tem uma outra coisa também aqui que é muito legal também, né? Que é a elegante arte de persuadir. Porque quando ele fala assim, coragem, coragem, eu sei que você pode mais, ele está dizendo assim, coragem que eu sei que nós vamos estabelecer o contato. Coragem que você, no final, eu confio que você vai fazer aquilo que está gerando exatamente o conflito. Olha como se estabelece essa persuasão. Ele fortaleceu a outra pessoa, né? Ele começou primeiro apontando que existia uma discórdia, um conflito. Ambos não estavam pensando a mesma coisa. A elegante arte da persuasão. Aí ele vai trazendo assim, você sabe que a gente precisa entrar em contato. Então, ele já chamou a outra pessoa, ele despertou a outra pessoa. Ele não se confrontou. Em nenhum momento ele confronta aqui. Ele vai trazendo a pessoa para a força que a própria pessoa tem, para ela vencer os limites, e no final quando ele diz coragem, coragem, eu sei que você pode mais, coragem, coragem que a gente consegue resolver isso aqui. A gente consegue resolver esse conflito aqui. Ou a gente consegue ir nesse caminho aqui que eu também acho bom. Não é só o que você acha bom, que eu também acho bom. Né? Então, isso também eu estou aqui falando mais dentro de relação, mas isso também é dentro de parcerias. Então eu sei que você pode mais, eu sei que você pode passar por um desconforto, vencer um desconforto e chegar a uma expressão maior da tua força e maior união, maior consenso, maior confiança dentro de si mesmo e dentro do relacionamento. Então, um passo a passo. Então, essa elegante arte da persuasão é um passo a passo. E a gente pode dizer assim, esse primeiro passo é aquilo que eu falei lá do cinturão de Vênus, né? Esse primeiro passo é um suspiro persuasivo. Na medida que a pessoa dá um suspiro,
a outra pessoa já vai prestar atenção, já vai ouvir, tem alguma coisa aqui que a gente precisa entrar em contato, e aí já começa o movimento, né? E é assim que se estabelece o crescimento e a harmonia dentro da relação. Então, a harmonia, ela é uma consequência, né? Então, isso é uma coisa importante também, de todo esse texto aqui, que ele fala assim, no final, quando ele diz, eu sei que você pode mais, eu sei que você pode vencer todas essas barreiras e estabelecer a harmonia dentro da relação. Então, lembrem disso, a harmonia ela é sempre uma consequência. E ela é uma consequência que ela vai ter mais facilidade dessa harmonia, de ser gerada como consequência a harmonia, quando nós agimos com cortesia, com gentileza, com respeito, com beleza, né? Então, a Libra, Vênus é um planeta que está ligado à beleza, né? E aqui Vênus, sendo a Vênus libriana, é a beleza dos relacionamentos. É estabelecer dentro dos relacionamentos uma atitude elegante que gere harmonia na relação. Agora veja só, vamos pensar assim dentro de uma melodia. Dentro de uma melodia, para que haja um movimento dentro da melodia, nós vamos ter notas discordantes, que logo depois elas vão encontrar uma contraparte que vai gerar uma harmonia numa nova oitava. Então é assim as relações. Então um conflito dentro da relação, ela é um estímulo de se chegar a ter todo esse movimento aqui para poder estabelecer uma harmonia numa nova oitava. Para que essa relação tenha dinâmica, para que essa relação tenha profundidade, para que as pessoas sejam verdadeiras dentro da relação, né? Não seja uma relação superficial. Toda relação que ela não tem esses aspectos discordantes, ela pode ser uma relação que ela não aprofunda. Porque é justamente essa discordância, esses conflitos que vão gerar esse movimento pendular que é por quem os sinos dobram, né? Então quando ele fala eles dobram por ti, é assim, lembra sempre que dentro desse movimento, quando tem algum evento significativo, seja ele harmônico ou desarmônico, é sempre importante lembrar assim que esse movimento pendular dos sinos que dobram, eles estão chegando a harmonizar pela harmonia, pelo som, pela beleza, é uma coisa muito bonita um sino tocar, porque um sino tocar, ele traz assim uma memória pra gente assim muito antiga de celebração, né? De celebração. Eu vivi uma experiência aqui na pandemia, que agora isso a pessoa já não está colocando mais, mas no auge assim da pandemia, eu tinha um vizinho aqui que ele colocava, todas 6 horas ele colocava Ave Maria, né? Às 6 horas pontual ele colocava Ave Maria, e que é um horário onde os sinos tocam. Então era uma coisa muito bonita, né, de ouvir a Ave Maria e ao fundo ouvir porque aqui onde eu moro tem muitas igrejas, então ouvir aqueles sinos, né, junto com que me trazia assim um conforto, né? Então é assim, esse som do sino quer dizer também assim uma atenção. Então assim é um momento de consagração e é um momento de atenção, né? Então o sino ele tem um símbolo importante aqui, que é um símbolo da gente despertar. Então, por quem os sinos dobram? Eles dobram por ti. Então, é assim, quando tem toca aquela sineta assim de desarmonia, assim, veja como que você pode, dentro da tua atitude, dentro da tua palavra, dentro do teu diálogo, trabalhar para que esse movimento ele chegue a uma harmonia, que é importante essa presença
essa presença de cada um dentro da relação, né? Aí lá no início eu falei uma coisa que eu falei assim, quando a noiva entra na igreja os sinos tocam também, né? Eu fiz uma brincadeira dizendo assim, tem gente que diz que a pessoa entrou o casamento é uma guerra, né? Então, para quem não quer crescer dentro da relação, para quem não quer se manter dentro da superficialidade, porque necessariamente vai haver um aprofundamento da relação. Isso é natural. Isso é natural. Então, o conflito dentro da relação não é que algo não está dando certo. Algo precisa ser resolvido. É diferente. Quando você diz assim, algo não está dando certo, você já começou a criar barreira ali. Então, não, algo precisa ser resolvido. Toca o sino, sabe? Toca o sino, lembra disso. Cara, o que é preciso, então, dentro de um movimento de elegância que você vai conseguir fazer com que a outra pessoa, você trabalhe essa persuasão do outro se aproximar de manter essa dinâmica dentro da relação para que haja aqui uma harmonia real, verdadeira. Porque quando há um conflito, quer dizer, a harmonia foi quebrada, precisa ser refeita. Por isso que é preciso entrar em contato. Então, aqui Libra nos ensina assim, que o amor, ele precisa ser trabalhado, né? Vou falar melhor, não é bem o amor, é o amor, mas assim, a forma como nós conectamos com o amor precisa ser trabalhada em nós. Nós precisamos abrir espaço em nós, no nosso coração, para o amor, né? E o amor não é só o que o outro me traz de prazer, de alegria, de beleza, de encantamento. Não, o amor é você também ter essa disposição de lidar com as próprias limitações que existem dentro de cada um de nós para lidar com o amor. Porque a vida lá numa live de câncer eu falei assim, a vida é fruto do amor. Nós somos fruto do amor, mas nós precisamos aprender o amor. E esse amor é o amor que... Então esse crescimento que a relação traz é exatamente a gente saber dissolver determinadas arestas, muros, determinadas arestas que impedem da gente deixar que o amor expanda, né? E quando que a gente sente isso, que o amor expande? Quando a gente sente que o outro nos aceita como somos. Mas para o outro aceitar como somos, nós também precisamos nos mostrar para o outro. Então é uma das áreas assim, né, em que eu entendo assim, nós temos ainda muito que aprender, a humanidade ainda tem muito que aprender dentro dessa dimensão do signo de Libra, né, para nós podermos ter uma sociedade mais saudável. Então é um ponto importante isso, a gente saber superar conflitos, né? Superar conflitos, aí tem um outro aspecto também, que é assim, que também é um dos pontos das paredes do quarto, né? É saber o tempo do outro. Isso é uma coisa muito, muito importante. Superar conflitos é saber o tempo do outro. Que é quando ele diz assim, né? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. Então é isso, você precisa entrar em contato. E o contato, isso quer dizer assim, dentro de um conflito, no lugar de se distanciar, sinaliza que você está ali perto, você está guardando o tempo de haver essa coragem do outro, né? Ou a coragem de ser verdadeiro dentro da relação. Então, meus queridos, vou agora entrar aqui dentro do estudo do Libra pelas casas, né?